mão se tem alguém aqui nos visitando, só para eu ter uma ideia. Tem uma pessoa ali e uma pessoa aqui, glória a Deus. Bom, vamos lá. Nós estamos numa série de palavras chamada Atos 2023, depois de Cristo. E nós estamos estudando todo sábado a história de Atos, que iniciou com o apóstolo Paulo. E para você que não sabe a história do apóstolo Paulo, eu vou falar para você que o apóstolo Paulo, ele era o maior perseguidor de todos. Ele odiava crente. Parecia muito comigo no início. Quem aqui também era assim, odiava crente, não queria ver perto? Misericórdia. Eu era assim, odiava crente. Por quê? Eu morava numa casa que tinha uma Universal do lado, assim, muito perto. E eu lembro que eu, novinha, 15 anos, não que eu seja velhinha hoje, mas mais novinha ainda, 14, 13, 15 anos, passava na frente da Universal e via aquele povo lá na terça-feira, endemoniado. E eu ficava, é um bando de mentiroso, safado, falso. Ficava xingando os crentes sem nem saber da realidade. Eu não gostava também, porque eu tinha ele era meu avô, mas não era meu avô, não era diretamente meu avô, mas casou com a minha avó, enfim. E ele era muito chato. Eu tinha tatuagem, e ele ficava falando assim, você vai para o inferno, você sabia disso? Você vai para o inferno. E eu, e você não vai, você vai para onde? Eu estou salvo, mas você vai para o inferno. Olha as roupas que você usa, e esse negócio que você tem aí no seu corpo, que eram as tatuagens, e eu achava ele a pessoa mais irritante do mundo, e todos os cristãos eu também achava irritante. Isso lá com 13, 14 anos, julgava as igrejas evangélicas todas, e me dizia o quê? Católica não praticante, pelo menos eu não sou falsa. Eu sou católica, mas também não pratico. Eu sou católica, não praticante. E nada contra. Mas também ia para a missa, dormia a missa inteira. Enfim, não conhecia nada sobre Jesus, nada. Cheguei a fazer catequese, primeira comunhão. E eu estava pensando e refletindo, meu Deus, a gente chega a uma posição... Eu lembro que eu nem orava em casa, eu nem sabia o que era isso. Às vezes rezava uma Ave Maria quando eu cometia um pecadão assim muito bizarro, que eu falava, gente, o que eu fiz? Vou rezar uma Ave Maria. Ave Maria cheia de graça. E aí, assim, sabe, uma vida fria com Deus, fria, e julgava mesmo. Só que o apóstolo Paulo, ele era infinitamente pior, porque além de detestar, ele ia atrás, ele matava. E quantas pessoas o apóstolo Paulo, ele calou, né? Quantos cristãos o apóstolo Paulo, ele ceifou, porque ele odiava, ele tinha uma convicção na mente dele, e ele trabalhava em cima dessa convicção. E aí, eu pergunto para você, quantas vezes você já ouviu seus pais dizerem assim para você, na minha época, era assim, agora está muito diferente. Sim ou não, igreja? E você, imagina se você vivesse naquela época do apóstolo Paulo, ou se o apóstolo Paulo vivesse nessa época. Vamos nos colocar vivendo na época do apóstolo Paulo. Imagina, o apóstolo Paulo tinha um monte de gente que trabalhava junto dele, e ele perseguia as pessoas. E hoje, a nossa igreja ainda não está sendo perseguida de uma forma veemente. Nós já temos algumas perseguições, mas ainda não temos que fechar as portas da igreja para poder ter um culto secreto. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ainda não. Mas imagina naquela época, as pessoas sabendo que o apóstolo Paulo estava na cidade, para elas adorarem a Deus, elas tinham que se esconder, fazer um culto ali em secreto, porque senão ele chegava e matava todo mundo. Você imagina que dificuldade. E se fosse agora, quantos de nós não estaríamos aqui com medo de perder as nossas vidas, se soubéssemos que está tendo uma gangue aí, eles estão matando todos os cristãos? Quantos de nós então nos diríamos o quê? Evangélicos não praticantes, ou nem evangélicos, não. E aí, você ama Jesus? Já amei, hoje não, está perigoso amar Jesus.
Você imagina isso? Hoje nós estamos vivendo a melhor fase do evangelho. Nós podemos evangelizar nas nossas redes sociais, nós podemos evangelizar no Instagram, nós temos liberdade para falar do amor de Deus numa praça, em um shopping, nós temos liberdade. E muitas vezes a nossa geração hoje é a geração mais fria também. A geração mais, Nutella que tem, a geração mais fraca que tem. Um dia você está apaixonado, você quer Jesus, você ama Jesus, você declara só tu és sã, e aí no outro dia você já acorda mais ou menos e já, vou colocar aqui um Jorge Mateus, vou colocar aqui, onde que a galera tá? Vamos lá na galera. E quantas pessoas nesses 10 anos de ministério eu já levei para o Revisão, eu já vi indo para o Revisão de Vidas, tendo sua vida completamente transformada, apaixonada por Jesus, passa 2 semanas, 1 semana, não volta mais para a igreja. Quantos aqui já foram para o Revisão de Vidas? Transformou a sua vida, mudou a sua vida. Quantas pessoas você já viu tendo a vida transformada no Revisão? E aí passa 1 semana, 2 semanas, essa pessoa esquece do que ela viveu. E olha só, olha aqui para mim, igreja. O mundo está cada vez mais tentando colocar o mundo dentro da igreja, e não a igreja indo para o mundo. Não sei se vocês chegaram a ver uma igreja que abriu o culto com uma música do Black Eyed Peas. Quem viu isso? Aconteceu. E as pessoas lá, e um culto cheio, e a abertura do culto era uma música do Black Eyed Peas, e todo mundo lá, dizendo que ama ao Senhor. Mas quantas vezes nós colocamos o mundo dentro de nós, nos dizemos homens e mulheres de Deus, mas quanto do mundo tem em nós? E tem uma coisa que pode passar anos e anos e nunca vai mudar, sabe o quê? Aquilo que te afasta do amor de Deus, que é o quê? Fala comigo, o pecado. Fala mais forte, o pecado. Isso nunca vai mudar. A Bíblia fala que existe uma coisa que pode te separar do amor de Deus, e isso é o pecado. E você tem que lutar contra o pecado todos os dias da sua vida. Quero ouvir um amém? Todos os dias da sua vida você precisa lutar contra o pecado. Por quê? Porque o diabo, ele quer que você saia do amor de Deus. O diabo, ele quer que você fique cada dia mais frio. Deixa eu te falar, olha aqui para mim. O diabo não quer te tirar da igreja. Ele quer que você fique aqui, mas que você fique frio. Ele quer que você venha para o culto, mas que você não receba, não seja cheio. Porque aí você vem no culto, e aí você fica mexendo no seu celular, você vem no culto e você fica pensando em outras coisas, você vem no culto, você está aqui, mas o seu pensamento está lá fora. Você vem no culto, e esse culto não transforma a sua vida, não faz você criar uma consciência de que você é um homem e uma mulher de Deus. O diabo quer que você continue aqui, vindo todo dia, sábado, domingo, terça. O diabo quer que você seja do louvor. O diabo quer que você se envolva aqui, mas que você seja uma pessoa fria. Que as suas atitudes sejam atitudes mentirosas. Que você use uma capa. E muitas vezes isso acontece com a igreja, infelizmente. É por isso que nós precisamos todos os dias aceitar Jesus. Todos os dias nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Muda a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, meu Deus. Não deixa eu fazer aquilo que eu quero fazer, mas me direciona a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Todos os dias você precisa fazer essa oração. Quero ouvir um amém? E aí, o que fazer então? Se tem uma coisa que te afasta de Deus, isso é o pecado. Só que a Bíblia fala que aquele que diz que não pecou, já está pecando. Porque todo mundo peca. Então, o que fazer, meu Deus?
você precisa colocar a sua vida no altar de Deus todos os dias. E aí tem alguns pecados que muitas vezes nós pegamos como pecados de estimação. São eles, presta muita atenção: ira. A ira, a raivinha que você tem de uma pessoa do seu trabalho, de uma pessoa da sua família, de uma pessoa da igreja. Orgulho. Sabe assim, aquelas pessoas que não conseguem pedir perdão, aquelas pessoas que sabem que estão erradas, mas são orgulhosas. Muitas vezes nós somos assim, infelizmente. Aceitamos Jesus, fomos para a revisão de vidas, tivemos nossa vida transformada, mas esses pecados, eles continuam impregnados em nós. Nós precisamos lutar por eles, lutar para que eles saiam de nós. Orgulho, a inveja, a luxúria, a preguiça, meu Deus. Preguiça. Às vezes nós temos preguiça de cumprir o nosso chamado. Deus chamou você para ser um líder dessa igreja. Deus já falou várias vezes para você que você vai ser um pai e uma mãe de multidões. Deus já falou para você várias vezes que você tem que buscar Ele, que você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia. Mas o pecado da preguiça está sobre você. E aí você precisa lutar para que você vença isso. Quero ouvir um amém. Para que você seja alguém que não tenha preguiça de buscar a Deus, de fazer o seu devocional. E aí tem a avareza, a gula. Aqui nessa palavra especificamente tem a gula. Fala comigo, misericórdia. Quem consegue assumir aí que tem esse pecado da gula, meu Deus? Ô Senhor, perdoa, Pai, é a nossa vida. E agora eu estou grávida, eu coloco a culpa na Malu. Não é que eu estou grávida, é porque eu preciso comer mais. Mas Deus sabe do nosso coração e da intenção do nosso coração. Quero ouvir um amém. Lá em Romanos 6, 23. Abra comigo a sua Bíblia, se você está aí com ela no seu celular, com ela física. Romanos 6, 23. Diz assim. Esse versículo é muito forte, gente. Esse versículo precisa ficar na sua mente todos os dias, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, a sua morte espiritual, sabe? Muitas vezes, Nirvana, esses pecados aí eu estou salvo, não, sabe? Eu tenho uma vida com Deus. Muitas vezes a gente faz sem nem prestar atenção. Muitas vezes a gente se esfria sem nem prestar atenção, sim ou não? A gente está quente com Deus, pegando fogo, apaixonado. Você vem num culto como esse, um louvor maravilhoso. E aí, se você não mantém isso, você vai se esfriando. Talvez você já foi uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo um dia, e você foi se esfriando, se esfriando, se esfriando, e hoje você não consegue mais voltar àquela essência, àquela paixão. Quantas pessoas tem lá fora no mundo, que já foram da igreja, e a gente fala: cara, volta para Jesus, seu lugar é na igreja. E as pessoas: eu não consigo mais. Elas até tentam, mas elas não conseguem mais voltar. Por quê? Porque às vezes você fica tão longe, tão longe, tão longe de Deus, que você não consegue mais ver Deus. Mas é maravilhoso, porque Ele sempre está do nosso lado, amém? E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Nós precisamos mostrar para as pessoas de fora e para nós mesmos, que não importa o quão frio nós estejamos, o que nos separa de Deus é uma oração. O que nos separa de Deus é um coração contrito e arrependido. Se tem uma coisa que mexe com Deus, é quando você se ajoelha nesse altar e fala: Pai, eu sou um pecador safado, mas eu te amo, Senhor.
Senhor, hoje eu estou quebrado, hoje eu estou desgastado, hoje eu estou, sabe assim, eu estou cheio de pecado, mas muda a minha vida, Senhor. Sabe, essa oração, ela pode te tirar do mais longe de Deus e te colocar para a presença dEle. Essa oração te aproxima de Deus. E o que faz também? Tá, mas e aí, Nirvana? E o apóstolo Paulo? Olha só, olha aqui para mim que forte isso. O apóstolo Paulo, ele matava os filhos de Deus. Ele matava. Imagina que sério isso. Ele matava os filhos de Deus. E o que mudou? Um encontro com Deus, a conversão dele. A conversão dele mudou a vida dele completamente. E eu quero que a gente leia lá juntos esse versículo, Atos 9. Atos 9, abra sua Bíblia aí comigo. Atos 9, 1. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes a carta de Damasco para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum destes no caminho, que quer homem, quer mulheres, o conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Disse: Senhor, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão, conduziu a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Essa foi a história da conversão do apóstolo Paulo. Não sei se você sabe do fim, mas ele ficou lá 3 dias tendo um verdadeiro encontro com Deus, assim como nós ficamos no nosso revisão, amém? Se você ainda não foi para o revisão, eu quero te falar, vá para o revisão, os melhores dias da sua vida. E nós teremos um revisão agora nesse mês, dia 15, 16 e 17, amém? 3 dias, esse foi o tempo que o apóstolo Paulo ficou lá. É o tempo, muitas vezes, que você tem com Deus também, a sua conversão, aquele momento precioso. Eu perguntei aqui quem já foi para o revisão, muitas pessoas já foram. E aí você vai para o revisão, você tem um encontro com Deus, você chora, você revisa a sua vida inteira. E você se converte, você aceita Jesus. Creio que todos vocês aqui já tiveram essa oportunidade de aceitar Jesus, de ter a sua vida transformada por Ele. Isso é maravilhoso. E se a gente não tomar cuidado no decorrer desse momento da nossa vida com Deus, a gente vai se esfriando. Sabe, a gente vai deixando a chama se apagar. E o apóstolo Paulo, ele teve a sua vida completamente transformada. E hoje, eu e você só estamos aqui por causa dele. Porque ele teve a sua vida transformada e ele pensou, isso não pode ficar só comigo. E a palavra de Deus diz que esse homem foi responsável por sair pregando o evangelho em todos os lugares, até que em 2023, dia 2 de dezembro, você estivesse aqui ouvindo essa palavra por causa dele. Mas me conta uma coisa, o que vai ser daqui a 10 anos com essa geração mimizenta que nós estamos vivendo? Como vai ser? Como vai ser daqui a 20 anos? Quando a minha filha tiver 15 anos, quem vai ser o líder dela, meu Deus?
Será que nós teremos apóstolos Paulos na geração de 2023? Será que alguém vai se levantar como homem e mulher de Deus e não deixar a chama do coração se apagar, custe o que custar? Porque a vida com Deus, ela é difícil, sim ou não? Não! Difícil? Não. A vida com Deus, ela é uma decisão. Quero ouvir um amém. Se você decide uma coisa, seja ela difícil ou fácil, você faz, sim ou não? Trabalhar é difícil? Não. É uma decisão. E muitas vezes você toma essa decisão porque você precisa. Eu preciso de um salário, eu preciso me sustentar, eu preciso sobreviver, então eu vou trabalhar. Todos os dias você acorda feliz, contente, maravilhosa, querendo ir trabalhar? Não, aí não. Aí é um não gigante. Mas você vai, sim ou não? Você vai para a escola. Por quê? Porque você decidiu, porque você tem que ir. Sua vida com Deus, ela precisa ser assim. O problema é que você coloca a sua vida com Deus como uma opção. Aí sim você fala, e aí, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus? Sim, hoje sim, então eu vou. E aí, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus hoje? Hoje não, então eu não vou. A sua vida com Deus, ela precisa ser uma decisão eterna, sem dar nenhum passo atrás, sem pensar, eu tenho que estar no culto de sábado, sem pensar, eu tenho que estar no domingo, sem pensar, eu tenho que pregar o evangelho, sem pensar. Essa tem que ser a minha vida e a sua vida. E aí o apóstolo Paulo, ele teve essa conversão, foi cheio do Espírito Santo, tomado por ele, assim como eu e você. Gente, nós temos o privilégio de entender e de ouvir uma palavra. Nós temos o privilégio de ter encontrado Jesus. Amém? Não deixe isso se acabar na sua vida. Mas daqui a 10 anos, será que você vai estar apaixonado por Jesus? E aonde você vai estar na sua vida com Deus? Daqui a 5 anos, tem 10 anos que eu me converti. 10 anos exatamente, foi em 2013 que eu fui para Sara Nossa Terra a primeira vez na vida. Numa arena jovem como esse. 10 anos. Em 10 anos eu já quis desistir 60 bilhões de vezes. Quis sair fora, quis abandonar, meu Deus, quantas vezes. Mas todas as vezes eu vinha para o altar de Deus e eu falava, Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei? Mas o problema é que muitas vezes você fica assim, mas eu tenho para onde voltar. Você quer ter um relacionamento com Deus da sua maneira, da sua forma. Às vezes você quer que Jesus, ele não seja seu noivo. Você quer que Jesus seja seu namorado, seu ficante. É forte dizer isso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei, nossa, que forte, mas é. Muitas vezes a gente não quer ter um relacionamento, sabe, de inteiro com Deus. A gente não quer ter um relacionamento inteiro. A gente quer ficar. Um dia vai, outro dia já não vai mais, outro dia vai, outro dia já não vai mais. Quantas pessoas são assim? E Deus hoje, Ele está te direcionando para que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento íntimo, para daqui a 10 anos, e aí, você ainda continua apaixonado por Jesus? Eu ainda continuo apaixonado por Jesus. Amém? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu entreguei minha vida para o Senhor, nada mais, eu só quero a Ti. E nesse processo, Deus vai pedindo para você tirar algumas coisas da sua vida, pessoas, relacionamentos, jeitos, roupas. Nesse processo, o Senhor Jesus vai te falando, te conduzindo. Esteja à frente dessa posição, assuma o seu lugar, assuma a sua posição.
E muitas vezes vai ser necessário você sacrificar, você sangrar, rasgar suas vestes. Tem pessoas aqui que eu conheço, Marquinhos e Gabi, por exemplo, que estão aqui em Taguatinga. Um homem e uma mulher de Deus que teve que sacrificar muito na vida. Mas quantos anos de vida com Deus? Como está raro isso hoje. 10 anos de vida com Deus, 15 anos de vida com Deus. A bispa Lúcia e o bispo Rodovalho, em 2026, vão fazer 50 anos de vida com Deus. 50 anos. Eles falaram hoje. Nós vamos viver essa geração de pessoas que decidem um dia e permanecem na sua decisão até o último dia das suas vidas. Amém? E você vai ser essa pessoa. Amém? Você vai ser essa pessoa. Mas olha aqui para mim, no fundo do meu olho verde, eu acho que essa luz dá bem para reluzar. Reluzente. Agora olha aqui para mim. Para você viver essa decisão de hoje, eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Até o último dia da sua vida, você vai ter que tomar decisões difíceis. Você vai ter que buscar ao Senhor todos os dias para que Ele mostre para você qual é a melhor versão que Ele quer que você alcance. Quem são as pessoas que Ele precisa tirar da sua vida? Porque quem são as pessoas que Ele precisa acrescentar na sua vida? O seu líder, por exemplo. Talvez você precise estar mais perto do seu líder. Buscar mais o seu líder. Enfim, no meio desse caminho você vai ter que fazer decisões que te aproximem de Deus. E muitas vezes essas decisões são difíceis. Muitas vezes são decisões aonde você vai se sentir rejeitado, humilhado, aonde você vai se sentir sozinho, mas você nunca vai estar, porque toda vez que você decide pelo Senhor Jesus, você tem a garantia de que você está lutando do lado daquele que nunca perdeu nenhuma guerra, amém? Glória a Deus. E por último, então nós temos aqui o pecado, nós falamos sobre ele, falamos sobre a conversão e agora nós vamos falar sobre a experiência. Tem gente que vive uma vida com Deus em busca de experiência. Onde tem um show hoje? Um show gospel. Vamos lá, estou precisando de uma experiência. Onde alguém fala para você, ó, tem uma senhora que ela revela tudo, hein? Eu conheço lá no meu trabalho, às vezes tem culto, eles levam as senhoras que fazem as revelações. A fila fica quilométrica para ela orar e dar uma revelação. Porque tem gente que vive buscando isso, sim ou não? Acha que não pode ajoelhar, orar e Deus falar com ela mesma. Porque não pode, que é fria. Aí precisa ir outra pessoa e falar, e aí, o que vai acontecer comigo? Olha aqui para mim. Está errado. A experiência que o apóstolo Paulo viveu foi uma experiência que aquela experiência levou ele a viver uma vida inteira com Deus. E você vai viver uma experiência assim, amém? Ou já viveu? Eu me lembro que quando eu fui para o Revisão de Vidas, eu tinha 15, 16 anos, eu estava com a minha vida destruída, há poucos dias eu quase tinha sofrido um coma alcoólico, fui para um passeio de escola, bebi todas no passeio de escola, todas e mais algumas. Alguém me deixou lá, no meio da rua, na calçada da minha casa, nem sei quem foi. Ligaram para minha mãe e falaram, olha, a tua filha, ela está aqui na calçada, bêbada, ela está deitada na calçada, estão passando, eu estou preocupada, você pode vir ver ela? A vizinha ligou para minha mãe. Você imagina, você está lá trabalhando, um dia normal, e alguém te liga falando que a tua filha está no meio da rua, jogada, bêbada. Foi assim que fizeram com a minha mãe. Minha mãe saiu do trabalho dela, desesperada,
Eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro dela chegando, já começando a chorar. Aí eu me lembro também dela me dando banho. Ela me dando banho e eu vomitando em cima dela. Vomitando, bêbada. Eu me lembro de estar com muita dor no meu rosto, porque eu tinha caído no chão. E meu rosto estava desse tamanho de inchado. Estava sangrando meus lábios. Eu me lembro de estar com muita dor e minha mãe chorando. Me lembro disso. Ela me colocou na cama e eu dormi por 15 horas seguidas. Quando eu acordei, no outro dia, 3 horas da tarde, a minha mãe estava sentada me olhando, chorando. E aí ela, chorando, me olhando, aí eu acordei. Demorou um pouco para eu raciocinar tudo que tinha acontecido. E ela olhou para mim e falou assim: o que você quer que eu faça por você? Aí ela falou a frase que mudou minha vida. Ela falou assim: se você quiser que eu saia do meu trabalho, se você quiser que eu largue tudo o que eu faço para cuidar só de você, eu vou fazer, porque eu não vou te perder para o mundo, Nirvana. E eu comecei a chorar e ela me constrangeu com amor naquele momento. Ela não me bateu, ela não brigou, ela me amou no momento que eu mais precisava ser amada. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: não precisa fazer nada disso, eu vou mudar. Eu procurei algumas igrejinhas, fui na Sara Nossa Terra, me apaixonei, fiquei. Uma vez que eu coloquei meu pé na Sara Nossa Terra, nunca mais eu saí. Fui para o Revisão, depois levei minha mãe para o Revisão. Mas eu tive um encontro com Deus na igreja. Eu tive um encontro com Deus no Revisão. Deus mudou minha vida. E só por isso eu estou aqui hoje. Mas eu já quis sair muitas vezes, já fiquei fria, fraca, abatida. Mas todas as vezes eu lembrava do encontro que eu tive com Deus naquele lugar. Quando eu voltei do Revisão, e agora o que eu faço? Eu me lembro do Espírito Santo, de um dia eu estar me sentindo tão sozinha, porque eu tinha abandonado tudo, eu tinha deixado todos os meus amigos do mundo, eu tinha abandonado todo mundo, eu estava firme lá com Deus, mas eu estava me sentindo muito sozinha. E eu me lembro de eu ajoelhada, orando, me sentindo sozinha, sem pai. Eu não tinha pai na época, só minha mãe cuidava de mim. Enfim, me sentindo sozinha. E eu me lembro perfeitamente de Jesus entrando no meu quarto. Eu senti uma presença sobrenatural. Eu coloquei a minha cabeça no travesseiro assim, e eu sentia alguém mexendo no meu cabelo, fazendo carinho em mim, me chamando de filha amada. E eu chorava e imaginava: o Senhor está nesse lugar, o Senhor está aqui. E essas experiências que eu tive me trouxeram até aqui. E vai me fazer permanecer o tempo da minha vida inteira. Você teve uma experiência com Deus, e olha aqui para mim, se você não teve uma experiência com Deus ainda, você precisa buscar, meu irmão. E se você já teve uma experiência com Deus, você precisa buscar novas experiências com Deus, para que você não saia, para que o seu fogo não se apague. Porque tem muito fogo se apagando lá fora. Porque as igrejas estão cada vez mais frias, porque não tem experiência com Deus. E você precisa todos os dias buscar a sua, para que você seja cheio do Espírito Santo e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Porque daqui a 5 anos, 10 anos, como vai ser o Evangelho? Seu filho, hoje você está aqui, você é jovem, mas e o seu filho? Quem vai pregar o Evangelho para ele? Isso é uma responsabilidade sua. É você abrir a sua boca, é você se colocar. Eu sei, o Senhor Jesus, quando Ele morreu, ressuscitou e falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele não falou: olha aqui para mim, separa os líderes, aqui vocês líderes, vocês que são líderes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não foi assim. Foram todos vocês, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você que é líder, você que não é líder, você que é só um membro da igreja,
você que é um pastor, todos vocês, o evangelho é nossa responsabilidade. Assim como era do apóstolo Paulo, há tantos anos atrás, e ele cumpriu o chamado dele com excelência. Agora seja sincero comigo, aí na sua mente, você está cumprindo o evangelho com excelência? Se depender de você, para o evangelho perpetuar daqui a 20 anos, vai ou não? Se depender exclusivamente de você, para essa igreja crescer, ela vai crescer ou não? Vai mesmo. Se depender de você, para daqui a 50 anos, as pessoas conhecerem Jesus, vai dar certo ou não? Porque depende de você. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Essa palavra é uma palavra simples para te mostrar aquilo que o apóstolo Paulo viveu e como ele foi excelente na missão dele. E para fazer você refletir, será que você tem sido excelente na sua missão? Será que você tem sido excelente na sua missão? O Senhor te chamou, ou Ele tem te chamado agora? Assim como Ele me chamou há 10 anos atrás, uma menina frustrada, sem sonhos, uma menina perdida, mas Ele me chamou, Ele me escolheu e Ele também te escolheu. Mas será que você tem dito sim ao chamado de Deus? Ou você tem se escondido? Ou você, tá tudo bem não orar? Você está frio com Deus? Você está longe de Deus? E nada muda isso dentro de você? Mas hoje você vai tomar uma decisão. Porque você é a resposta para essa geração. Talvez você está cansado. Talvez você já levou tanta surra da vida. Tantas pessoas te disseram não na missão. Talvez você já foi grande. Hoje você nem tem forças mais para pregar. Mas você é a resposta para essa geração. O Senhor Jesus conta com você. E se você quer ser usado por Deus, se você quer ser usado por Deus, se você quer que Deus renove as suas forças essa noite, eu quero chamar você aqui para frente, se ajoelhar no altar de Deus. Se você quer que o Senhor Jesus renove a sua força essa noite, para que você seja um líder melhor, para que você seja um homem de Deus e uma mulher de Deus que não vai negociar. Alguém que quer mostrar para Deus, Senhor, conta comigo. Se precisar de você, se for você, para daqui a 50 anos o evangelho continuar, será? O que Deus vê quando Ele olha para você? Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se ajoelhe também. Mas aqueça o seu coração essa noite. Fala para Deus que o seu coração, ele está aberto. Chore, canta, labaxere, canta, labas. Fala para Deus que Ele pode te usar. Senhor, ainda
com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Se coloque de pé, toda a igreja, com a mão no seu coração. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, Faça dessa canção a sua oração. estou te amando mais. E daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti. Essa é a nossa oração, E daqui Senhor. a 1.000.000 Igreja, o mais alto que você conseguir. ainda está. E daqui a 1.000.000 de anos, E daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei. Eu te amo. nós te amamos, Senhor. Te amo. Eu te amo. A minha canção é eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Coloca a mão no seu coração. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Essa noite eu te entrego a minha vida, o meu coração, as minhas vontades, e eu declaro que eu sou teu, eu sou tua, Senhor. Faça comigo aquilo que o Senhor quiser. Eis-me aqui, me usa. Eu sou a resposta de Deus para essa geração. Eis-me aqui, Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Eu queria passar para o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas.